Olá, viva para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Viana Cidade Europeia do Desporto. Cá estamos na Rádio Geice, como é habitual, sempre à sexta-feira depois das 21 horas, em 90.8 e também nas redes sociais da Rádio Geice, mais concretamente na nossa página de Facebook. Damos voz às coletividades, às personalidades do Concelho de Viana do Castelo e não só. Hoje vamos estar à conversa com Rogério Brito, suavemente conhecido dos vianenses. Ele é ex-jogador profissional de futebol, atualmente treina no Sport Clube Vianense, tanto nas camadas mais jovens do clube, como também na equipa principal, que está a lutar pela subida à Liga 3. Temos aqui pano para mangas para falar com Rogério Brito, ele que nos acompanha nesta emissão de sexta-feira. Rogério, boa noite, obrigado pela disponibilidade em teres aceito o nosso convite para estar aqui connosco, falar um bocadinho de futebol, aquilo que todos nós gostamos, naturalmente, e vamos começar, obviamente, pelo início. O Rogério, que se formou no Sport Clube Vianense, já lá vão uns aninhos, acabou por sair depois para o Belenenses. Vamos começar por contar esta caminhada do Rogério Brito enquanto futebolista. Olá, boa noite. Obrigado por estar aqui, ok, para conversarmos, falarmos. E sim, iniciei a minha carreira no Sport Clube Vianense com 8 anos, saí aos 19. É curioso, que é uma situação que ou seja, na altura, o falecido Zé Calomba foi quem me deu tudo como futebolista e como pessoa, os ensinamentos e tudo isso, e foi ele também quem me levou ao futebol profissional. Isto é, eu era júnior na altura, era júnior de primeiro ano, recordo muito bem porque estudava na Monserrate e, ou seja, o professor de filosofia na altura não apareceu e eu não tinha nada para fazer. Decidi ir para cima mais cedo. Os júniores treinavam às 18 horas, mais ou menos, mas entretanto havia os séniores que treinavam mais cedo e fui assistir ao treino. Na altura o Gaspar lesionou-se, o falecido Zé Calomba era adjunto do Jorge Regadas na altura, e pronto, para completar o treino faltava um atleta e dirigiu-se a mim: Rogério, queres treinar agora e ficas liberto do treino dos júniores? Eu soltei logo as escadas, fui-me equipar, entrei, o Regadas perguntou quem é este miúdo e tal, e pronto, a partir daí fui logo convocado no domingo. Chegámos contra os Sandinenses, Dragões Sandinenses, salvo erro, e começa o Vianense também já tinha descido na altura da segunda para a terceira divisão, já faltavam 2 jogos ou 3 jogos, salvo erro. E inicio eu, o Nuno Magro, que também está lá em cima, o Miguel Macedo, o Pinto, éramos 6 atletas que no ano a seguir iniciámos, mas deu-me essa oportunidade de estrear-me contra os Dragões Sandinenses no Velhinho, no estádio, e pronto, a partir daí começa essa andança. Faço o ano a seguir, ascendemos à segunda divisão outra vez com os Jorge Regadas. Depois, na altura, entrou uma comissão administrativa também, naquela altura, pronto, dado umas situações aí. Não continua, fica o Mr. Lomba, o Zé Calomba, fica como treinador. Também fazemos uma boa época nessa altura, nessa segunda divisão. Jogámos contra o Vitória de Setúbal para a Taça de Portugal, que perdemos 2-1, 1-0 ou 2-1, salvo erro, mas foi um bom jogo, e a partir daí era para ir para o Setúbal, que aí é onde é que se dá a situação. Era para ir para o Setúbal, só que entretanto depois, por intermédio de situações, fui chamado à seleção sub-19 para os treinos, seleção nacional, e por informações e o João Alves sabe disso e contratou-me para o Belenenses. Foi nessa fase, e depois a partir daí, pronto, é aquela situação. Tempos difíceis, muito complicados, porque o miúdo de Viana sair para Lisboa naqueles tempos, não era o que eu até digo aos meus filhos nessa brincadeira: não havia autoestrada direto, para termos essa noção. O McDonald's só via Porto de Lisboa, como eu também lhe digo nessas conversas que temos, e sozinho a Lisboa. A partir daí custou a adaptação, não foi fácil,
mas tive muita gente que me apoiou, que me ajudou e começo a jogar e as coisas começam a sair bem. Também vem a seleção sub-21, que me catapultou para a Espanha e o desenrolar foi esse. Depois também tive 6 anos seguidos em Espanha, voltei a Belenenses, Estrela da Amadora, vim só empréstimo para o Belenenses na altura para a Intertoto, para a UEFA, só que depois as coisas não saíram muito bem. Joguei os jogos todos, mas no Belenenses, mas as coisas o treinador na altura, Manuel José, quis outra equipa, quis outra opção ali para o meio e rumei para o Estrela da Amadora. E volto outra vez para Salamanca e acabo no Vianense. É isso a minha história. Há aqui uma questão que parece-me importante, no sentido de, hoje em dia, os miúdos, quando aparecem, quando digamos, conseguem atingir um nível mais elevado, e tu sempre foste apontado como um jogador de referência, digamos assim, na formação, hoje em dia, facilmente com 13, 14 anos, 15 anos, dão o salto muitas vezes mais cedo para clubes de maior dimensão. No teu caso não foi esse, tu ficaste sempre aqui. Às vezes diz-se que não se dando o salto nessa altura, que depois é mais difícil. Tu foste um bocado a prova de que também é possível, mesmo saindo mais tarde, conseguir atingir um nível mais elevado. Sim, é um caso também muito latente aqui em Viana, que é para mim um dos expoentes máximos, o Tiago. A história do Tiago é do Âncora para o Braga, não é? Sub-19 do Âncora para o Braga, e do Braga tem essa oportunidade e andou no mais alto nível mesmo. Ou seja, isso é subjetivo. Isto depende dos miúdos, depende de muita coisa. Há miúdos que saíram mais cedo. Eu tenho um exemplo em casa, saiu muito cedo. O meu Tiago saiu muito cedo para o Benfica na altura, teve lá 2 anos, não se adaptou. Ele não se adaptou. O primeiro ano chegou no Seixal, em dezembro eu tive de trazê-lo, com a condição de voltar outra vez, e voltou, conseguiu estar lá mais um ano, com um sacrifício enorme meu e da mãe e do outro irmão, que praticamente ia à sexta-feira. Esse ano praticamente, ou melhor, nem dava tempo para treinar, e à sexta-feira vinha ao domingo, aquelas situações para dar o apoio. Não se adaptou e voltou para o Braga, está atualmente no Vizela, e há muitos casos assim, e equaciona-se muita coisa. Às vezes vão mais cedo, outras vezes saem mais tarde. Às vezes, o que eu entendo dos miúdos é muito fácil, é a maturação deles, se estão ou não preparados. Eles podem estar num contexto que é propício a eles atingirem esse patamar. Pode ser esse contexto físico, não é? A nível atlético, como pode ser mental, ou seja, o miúdo está preparado, mas físico, o aspecto mais físico não acompanhou e está naquele limbo. É isso aí. Depois estas grandes escolas a nível nacional, Sporting, Benfica, Bragas, Portos, Vitórias, acompanham isso e fazem muito bem. Agora, cada caso é um caso. Há miúdos que saem com 14, 15 anos, como tu estavas a dizer, e realmente conseguem estar nesse patamar e atingir outros patamares e serem importantes na equipa, e há miúdos que saem com 14, 15 anos, por um ou por outro motivo, se foram chamados, estão lá porque têm qualidade, mas por um ou por outro motivo não conseguem atingir isso, e depois entra a insegurança, entra o apoio, entra às vezes coisas simples e básicas que não deixam crescer, e aí às vezes é que é complicado. Mas a exigência hoje achas que é maior ou menor? É maior, a exigência é maior. Hoje em dia há melhores condições, há melhor treino, há toda esta máquina, e eu conheço bem isso, toda esta máquina está por trás. São máquinas que ajudam o atleta, ajudam a potenciar o atleta, neste caso o miúdo, tanto a nível individual como coletivo, a nível da nutrição, a nível de tudo e mais alguma coisa. E atenção, quando cheguei ao Seixal, quando eu vi a nave, como eles chamam, aquela situação, só tinha o Benfica e o Bayern Munique, que é onde os miúdos treinam lá dentro. Quando ligam os sensores, bola para um lado, bola para o outro, eu tive o prazer de ver isso. Dizia que é isto é do outro Era mundo. inimaginável no teu tempo. Não, essas condições. No nosso tempo não tínhamos, e ainda bem que é assim, e no futuro bastante os meus filhos vão falar de outra maneira, os nossos filhos vão falar de outra maneira.
é geracional, mas as condições agora são muito boas, ajudam os miúdos, cada vez mais há miúdos a jogar a futebol, cada vez mais há miúdos que a gente são diferentes uns dos outros, e isso também ajuda que o futebol cresça, não é? Ou seja, é diferente. No meu tempo, se houvesse isto, já não era o meu tempo, já era... No meu tempo eu lembro-me dos pelados. Hoje em dia, estas gerações, ninguém sabe o que os pelados, não é? As bolas pareciam cocos, como nós dizíamos, não havia medidor de ar, nem de pressão, aquilo era encher até ficar dura mesmo. Era a olho. Era a olho, mesmo. Onde é que havia... Não havia, mas pronto, fez-nos crescer, também fez-me crescer e fez-me desenvolver as tantas outras capacidades que me permitiu chegar lá acima, não é? Agora, o futebol também era um futebol mais duro, mais disputado, mais de duelos, tinha-se de pensar mais rápido, que hoje em dia também tem-se de pensar muito mais rápido, que o futebol hoje em dia é mais intenso, mais desgastante, mais físico. É aquelas comparações que eu não gosto muito de fazê-las. Sim, posso tirar as minhas pequenas conclusões, mas acho que são tempos, é geracional isto. Rogério, voltando um bocadinho atrás, há pouco estavas a contar que estreaste-te contra os Dragões Sandinenses pela equipa sénior, numa altura em que estavas preparado ainda para regressar aos Júniores. Voltaste a regressar aos Júniores ou não? Ou a partir dali foi sempre a equipa sénior? O Regadas manteve-se sempre lá na equipa? Não, o Mr. Regadas manteve-me sempre na equipa sénior, a treinar com eles, obviamente, até na altura tinha o velhinho ali na Monserrate, o professor velhinho, né, o coisa, que também ajudou-me nessa situação, deu muito apoio, mas voltei aos Júniores, voltava a jogar nos Júniores quando só fiz 2 jogos pelos Júniores. Nunca mais me irei esquecer desse jogo, até contra o Darquense, na altura, que tinham dito para eu não levar cartões amarelos, porque na altura, tanto de um lado como do outro, contavam, e um jogo muito disputado, a minha formação com o Paulo Gomes, com o Nuno Magros, com esta malta toda, Marco Alexandre, este pessoal todo. O que é que acontece? Acontece que levei o amarelo e já não pude jogar no domingo, que o jogo era no sábado, não pude jogar no domingo, isso foi na altura, mas voltei a jogar, pelo menos 2 jogos joguei que eram 2 jogos importantes para aspirações também dos Júniores. Um deles ajudei e o outro não consegui ajudar porque correu mesmo muito mal e é uma má memória desse jogo. Depois, saíste então para o Belenenses. Como é que surgiu o convite do Belenenses e como é que foi essa adaptação em Lisboa? O convite do Belenenses é aquilo que me tinha dito na altura, quando acaba esse jogo com o Vitória Setúbal, aqui para a Taça de Portugal. Foi um bom jogo, nós fizemos um grande jogo, isso lembro-me, e já agora não foi 2-1, foi 1-0 o resultado. Era para, no final do jogo, os diretores do Setúbal, na altura o Setúbal era os Iaquinis, os Hernanis, essa equipa magnífica mesmo que o Setúbal tinha, com jogadores que eram cedidos do Benfica, que normalmente havia aquelas cedências para o Setúbal, para a Vitória de Setúbal, para o Estrela e tal. No final os diretores vieram ter comigo, amigo, tu vais connosco. Já estava, chegaram-se a reunir também, na altura com a estrutura, salvo erro não, o presidente era o Afonso Passo, foi na altura que era o Afonso Passo, o presidente. Chegaram-se a reunir, aquilo ficou ali em Banho-Maria ou uma coisa assim. Obviamente também estamos a falar da Taça de Portugal, aquilo, salvo o erro, foi em outubro, novembro, foi assim no mês destes. Entretanto, veio, como eu tinha dito, a convocatória da Seleção Nacional, Sub-19, eu estive lá 4 dias. Devem ter informado, o normal e dito isto, este miúdo anda a ser seguido pelo Vitória de Setúbal e tal. O João Alves na altura tirou informações e soube, e sei que depois, quando, não sei como é que foi aquilo da situação da direção do Dr. Afonso Passo, depois vem a tal comissão administrativa, sei que falam com a comissão administrativa. Entretanto, acaba-se a época, eu apresento-me já na pré-época, e no primeiro jogo de estreia, que é o Vianense Rio Ave em Viana, a apresentação, eu já não faço o jogo, porque no dia a seguir arranco para a Mielhada com o Domingos Gonçalves, da Comissão Administrativa. Na Mielhada estão um tipo que é normal a negociar e a dizer, eu já arranquei com o carro
da altura do Belenenses para baixo, e foi assim, mas acho eu que teve a ver com essa minha ida à seleção do Sub-19, porque a partir daí, sim, havia os Zunzuns, havia a minha seleção na altura do Sub-19 também era uma grande, Sub-19 e Sub-21, foi praticamente a mesma, havia Nuno Gomes, Danis, Hilários, Betos, Ricardos, sei lá, e havia muito, não era só do Benfica, do Sport e do Porto, ok? Também havia do Belenenses, havia do Setúbal, que havia jogadores de Setúbal, de vários Boavistas, havia, nesse caso o Nuno Gomes até estava no Boa Vista, havia, e tudo isto, parecendo que não, fala aqui, diz aqui, às tantas com os selecionadores, na altura o Agostinho, o professor Agostinho, o treinador também, depois é que nos 21 é que é o Jesualdo, mas toda essa, devem ter falado, obviamente, este miúdo é interessante, este miúdo pode ser de futuro, digo eu, qualquer coisa assim, que depois lá está a entrar em contacto com a administração, e nesse caso foi rápido, foi mesmo tudo muito rápido, foi olha, tu vais já para o Belenenses, é mesmo assim, eu também, não é preciso dizer Belenenses ou Setúbal ou sei lá o que, eu ia logo, apresentava-me lá. Sim, mas na altura já eras tu que tratavas da tua vida, ou a tua família também foi posta a par daquilo que se passava, ou foste tu que comunicaste? Não, aquilo foi, lá está, nesse jogo do Setúbal, quando me transmitem no balneário, o seu Domingos, chega lá, a malta tem uma comunicação a fazer, o Rogério hoje não joga, porque a partir da manhã é jogador do Clube de Futebol Os Belenenses. Foi de surpresa, também confesso, foi de surpresa. Cheguei a casa, havia um problema ali, porque a minha atual mulher era a minha namorada na altura na Monserrate. Tudo isto, o meio onde eu vivia, Viana, com a família, ou seja, eu, os meus irmãos, meus pais, sempre foi um choque. Meu pai no dia de manhã traz-me a Viana, fala, então o que é que se passa aqui, como é que nisto aquilo, não, nós só vamos lá falar e resolver e ver tal, se não houver acordo, ou se não acordo, ou não sei o que coisa, a gente, o miúdo vem connosco também, mas eu nesse almoço, lembro-me que comi um bife com arroz, que é mesmo assim, porque a gente ia jogar com o Casa Pia, logo o Belenenses estava em estágio, ia jogar com o Casa Pia, jogo de treino, à tarde, e arranquei logo. Eu só tive tempo de chegar a Lisboa, pai, olha, já estou aqui, e realmente houve aí um pequeno atrito com o meu pai, não eu, mas o meu pai, porque isto não parece, como dizia o meu pai, que foi um rapto, mas pronto, mesmo não sendo um rapto, ou sendo um rapto, eu ficava lá na mesma, o meu pai me ia buscar, eu ficava lá na mesma, que isto é mesmo assim. O João Alves é quem te leva para o Belenenses. O João Alves teve ali houve ali uma duas épocas em que fez uma aposta em muita gente que não era conhecida, conseguiu buscar um conjunto de jogadores até de escalões inferiores, como foi o teu caso. Foi alguém importante nessa altura para ti e para mais alguns jogadores? Foi. O João Alves, o Miguel Mota, por exemplo, também estava. Nós vamos à seleção Sub-19 na altura no Sub-19. Foi onde eu tive a primeira vez com o Miguel Mota, e o João Alves levou na altura, salvo erro, 6 ou 7 jogadores conhecidos para aquele magnífico plantel do Belenenses, que a gente não vai à UEFA por um ponto na altura, mas foi na altura encontrei-me com o Miguel Mota no Sub-19 nesse estágio da seleção. Mas eu, Miguel Mota, o Kings, o Tonanha também, não, são 6, o Kalila, que é o pai do Kalila, que agora está no Santa Clara, já não, teve no Marítimo. Eu penso que está no Santa Clara também. Mas o pai dele também, ou seja, são 6 ou 7 miúdos na altura que o João Alves levou. O João Alves era um treinador que apostava em jovens, e a gente tem que ver todos estes nomes grandes do futebol português. Foi o João Alves. O João Alves gostava disso, gostava dessa irreverência, e a minha estreia é uma estreia no Estádio da Luz, um sábado às 9 da noite, contra o Benfica, Belenenses-Benfica, quando na altura o Mauro Soares rescinde contrato com o Belenenses e vai para o Sporting, o Mauro Soares. Nós estamos em estágio desde sexta-feira, fomos para estágio, que aquilo foi um alvoroço. Na altura o Belenenses também passou uma fase muito complicada, até da situação do bingo. Era um plantel muito, muito grande, muito caro,
Nesse ano saíram 5 para o Porto, 3 para o Benfica, 4 para o Sporting, ficou aqui um plantel muito caríssimo, é muito caro mesmo. E o que é que acontece? Vamos para estágio e o Mauro Soares tinha rescindido no dia anterior, que realmente o Belenenses estava com salários em atraso. E chegámos a estágio, tudo muito bem, quem vai jogar, quem não vai jogar, estava o Chipenda na altura, estava muita malta ali na altura, e o Alves não teve dúvidas, lançou-me no meio dos tubarões, como eu digo, tinha eu 19, 20 anos, a fazer 20 anos, no Estádio da Luz, um jogo televisionado, que antigamente só transmitia-se um jogo por fim de semana no canal aberto, e para um Benfica-Belenenses, perdemos 1-0, fizemos um grande jogo e a partir daí fiquei na equipa. Foi aí onde eu ganhei o meu espaço e foi muito bom o Alves nisso, apostar em jovens, e ele é muito forte nisso, ele era forte nisso. Rogério, olhando ainda para este Belenenses que tem passado por momentos conturbados, foi a SAD e o clube, desentendimentos que ainda estão por sanar, mas de qualquer das formas parece que as coisas já estão mais ou menos apaziguadas. Como é que tu, um ex-jogador, uma velha glória, podemos dizer, do Clube de Futebol, os Belenenses, vê toda esta situação? Ora bem, o processo do Belenenses Clube, Belenenses SAD, começou na Primeira Liga, ok? Não começou de raiz nem de base, começou na Primeira Liga e pronto, não sei quais foram os trâmites, como é que foi aquela situação. Sei é que pessoalmente tenho lá o Taira, que é o diretor desportivo, que jogou comigo, outro que jogou comigo no Belenenses no Salamanca, e vem com o clube, mesmo com o Futebol dos Belenenses, que subiram à segunda Liga. Já estive a falar com ele e um excelente trabalho, desde a distrital até lá acima, na situação. Consegue 5 subidas em 5 anos, sabe? Exatamente. E o Belenenses é um histórico. O Belenenses é como o Setúbal, como a Académica, como neste caso o Leiria também está. Ou seja, e a finalíssima vai ser o Belenenses União de Leiria, vai ser uma coisa histórica de clubes que eu apanhei na primeira divisão. E como é que eu vou dizer? Agora, o processo em si, toda essa situação, não desconheço. Conheço é o que o Taira fez como diretor desportivo, como é que agarrou o clube e levou, ou seja, como é que foi o trabalho dele, como é que desenvolveu esse trabalho, e como tu disseste bem, 5 anos, 5 subidas, e pronto, é esse trabalho que lhe competia, que lhe compete, e fez bem. Agora, o que aconteceu, deixou de acontecer, eu soube aí, ouvia-se tantas histórias e tantas situações que houve 50 e tal, 40 e tal % e não sei o que, isso não sei. Sim. Ainda em relação ao Belenenses, com certeza que já foste lá algumas vezes, depois de teres deixado o futebol. Como é que as pessoas ainda olham para o Rogério? A última vez que eu lá tive, vai há 2 anos, há duas épocas, que foi o jogo que marcou, ou seja, foi o Belenenses Real Madrid, porque quem inaugurou o Bernabéu foi o Belenenses e quem inaugurou o Restelo foi o Real Madrid, naqueles anos todos, e foi a raiz do Taira. Estive lá com o Taira, o Cândido Costa, a malta toda, os jogadores e muita malta que jogou lá. Foi um jogo Belenenses Real Madrid. Obviamente é um jogo diferente. Do outro lado do Real Madrid estava Roberto Carlos, caramba, porque foi mesmo para engrandecer os anos do Belenenses, pronto, assim se possa dizer. E quando vou lá, obviamente, reconhecem-me e conhecem-me. Estamos a falar de 4 épocas, as 3 primeiras e a última que eu fiz, e claro, ainda tem lá gente, o Dr. Miller, ainda é do meu tempo, o Dr. Miller, que está na primeira equipa, os técnicos de equipamento também são do meu tempo, aquela velha guarda, como costuma dizer, e não só, já não é o Varandas ou o restaurante, mas tem outro nome, mas tudo isto passou, aquela envolvência, os velhos do Restelo, como costuma dizer, ainda obviamente. Ainda te reconhecem? Por aplausos e assobios ainda me conhecem, que eu também já fui lá muito assobiado, e é típico e normal, faz parte do futebol, mas conhecem-me, como também tive agora recentemente em Salamanca, o centenário do Salamanca, e também foram 9 anos lá o centenário de Salamanca. Isto já vai há um mês, nem isso.
Fizemos também um jogo contra o Barcelona também, e pronto, ou seja, é bonito voltar onde eu estive, onde joguei, e ser não é um reconhecimento, é gostarem e ter gente que gosta de nós, e nós gostamos deles, que é mesmo assim. Ou seja, eu posso falar disso, que é aquilo que eu disse. Eu sou daqueles atletas que comento muito que saí do Vianense, voltei ao Vianense, saí do Belenenses, voltei ao Belenenses, saí de Salamanca, voltei a Salamanca, e só houve um interregno ali que é o Estrela da Amadora, mas o Estrela da Amadora foi a pior época que houve, que aquilo já foi quando é que começa o declínio, e não, isso aí foi uma... Mas, antes do Estrela, em 97, 98 é quando tu vais para a Espanha, para o Salamanca. Como é que aparece essa possibilidade? Com o João Alves, não é? Com o João Alves. Não, o João Alves vai antes. Já vai antes, então. O João Alves leva... Pois é, o João Alves que te convida, digamos assim, para... Não, que o João Alves não acaba. O João Alves vai no ano que leva o Pauleta, o César Brito, o Ivkovic, o Taira, o Giovanella, o Catanha, o Paulo Torres. Leva 7 ou 8 portugueses, tipo os ingleses, o Wolverhampton. Também essa fornalha foi mesmo isso, ok? Mas também é o seguinte: o melhor jogador de todos os tempos do Salamanca é o João Alves, o segundo é o D'Alessandro e o terceiro é o Pauleta, para termos assim uma ideia, assim, coisa. A marca que o João Alves no Salamanca como atleta. João Alves que descobre o Pauleta, não é? Exatamente. Descobre que lança. Sim, que o lança, mais um jovem, não é? exatamente. O João Alves no Salamanca é uma glória, porque naqueles tempos, estamos a falar na década de 75, já é o Eusébio do Benfica. É isso. Exatamente. O Uvas Pretas, o Salamanca quase chega às Europas, ganha no Camp Nou, ganha no Bernabéu, ganha o Alves, era aquele expoente máximo, que é do João Alves, e não só, aliado a outros também grandes figuras argentinas, pronto, mas marcou uma grande página, leva essa primeira fornada para o Salamanca, e eu mantenho-me no Belenenses. Pronto, mantenho-me, porque havia um passo muito alto a pagar. Entretanto, aparece o Futebol Clube do Porto, que me quer mesmo, e já estava tudo. Na altura, o meu empresário Jorge Mendes. Aparece o Futebol Clube do Porto, está tudo mesmo, acertado, tudo mesmo já encaminhado. Estou eu e a minha mulher, a atual mulher, na altura namorada, estamos com o meu pai também. Estamos já aqui na Invicta, já tudo já resolvido, só que havia um problema que faltava mais um ano no Belenenses. Antigamente, e hoje em dia também não é ético, nem tem nada a ver, mas antigamente não era pior, os contratos promessa, essa situação toda, e o que é que acontece? Já tinha essa situação, só que o Salamanca vem e compra-me o Pepe Hidalgo, o presidente do Salamanca, chega ao Belenenses e comprou o meu passe. Eu tive que arrumar logo para Salamanca, depois não sei como resolveram tudo isso, não é? Mas arranco para Salamanca, já não é o Alves, é o Goicoechea, o António Goicoechea, o famoso... Não, o Central. O Central, exatamente. A perna Maradona. Exatamente. Coisa, que está lá, de portugueses vou eu, vai o Tulipa, já estavam lá, mas vou eu, Tulipa, de portugueses, o Nuno Luís, e salvo eles, são esses três que arrancámos para lá. Também já estava lá o Agostinho na altura, arrancámos para lá, mas o Alves já não é o treinador, é o António Goicoechea. Mas os portugueses, como tinham tido muito sucesso naquilo que aquilo foram os portugueses e que marcaram lá a história, ou seja, mais, e a raiz no ano a seguir também vai uma Coca-Cola, depois vai o Bruno Tiago, vai malta assim, ou seja, o mercado português para o Salamanca ainda é atual, ainda tem lá 2 ou 3 portugueses, ou seja, é também próximo da fronteira, aquilo também tem, e tem reconhecimento, e é assim que eu vou para Salamanca. E pronto, começa outro capítulo na La Liga, outro... Antes de falarmos desse capítulo, foi uma desilusão a saída para o Salamanca, sendo tu ter tudo acertado com o Futebol Clube do Porto? Não é desilusão. A gente não podemos... Normalmente o sonho de qualquer jogador é jogar num dos 3 grandes em Portugal, não é? Sendo tu portista. Eu sempre digo que sou o seguinte: azul e branco do Vianense, do Belenenses e do Porto. Mas azul e branco. Mas não foi uma desilusão? Não foi desilusão. A situação que havia lá também ajudava o facto de ter lá muita malta tinha jogado comigo.
ex-colegas belenenses, e agora, comparando a coisa, andando assim, não, porque não fui eu, foi Cheinho, depois o Porto contratou o Estrela da Amadora, o Cheinho, nessa situação, e pronto, tive que ir, ou seja, a entidade patronal, isso é mesmo assim, não há cá, as condições também são boas, é ótimas, ia para um campeonato fantástico, um campeonato espanhol e é muito, muito bom, apelativo, aliciante, onde eu joguei, onde eu tive em estádios, em ambiente, para termos uma ideia, o Salamanca atualmente, dado os problemas que teve, quase desaparece, o escudo manteve-se, lá houve um investidor mexicano que ficou com o clube, fez crescer o clube, está atualmente numa segunda como está aqui o Vianense, mas mete 15 mil pessoas no estádio. Atenção, estamos a falar dessas realidades. 10, 12. E na altura o Salamanca foi um forte investimento, digamos, privado, não se falavam em SADs, mas no fundo sim. O Hidalgo, que era o homem da Alcon Viagens, Alcon Viagens, a Europa, que depois também ficou com Farense, na altura que até o Miguel Mota... E fez ali um investimento muito grande no Salamanca. Fez, na altura quando fez esse investimento, porque ele é de lá, porque é curioso a história dele, que até os livros escreveu livros e tal, na altura em que o crescimento dele a nível financeiro, estamos a falar de um senhor que é o dono das Alcon Viagens, agora já não é a Spanair e a Europa eram deles, mas vendeu-as à Ibéria, ok? E estamos a falar de uma pessoa que o crescimento dele foi na altura quando pegava ali na fronteira, transportava os portugueses para a França. Ok? Que até, quem diga se verdade ou não, mas é uma história engraçada, que ali no País Basco é uma vila chamada Portugalete, à custa disso, porque havia gente que deixava lá os portugueses, abandonava, vocês já estão em França, e pronto, mas ele começou assim, começou com uma carrinha, começou com um autocarro, começou tal, e cresceu, fez esse poderio, mas é de Salamanca, ele chegou a ser na altura de João Alves, quando jogava no Salamanca, ele era o condutor do autocarro do Salamanca. Ok, e depois, um poderio muito grande, sim senhor, é verdade, foi ele que investiu aquilo, foi ele que faz crescer o Salamanca, foi ele que engrandeceu aquilo, e pronto, na altura também, quando faz aquela parceria, ou seja, é ele que fica com o Farense, na altura, antes do Farense, sim. Que até está lá, jogou lá também o Miguel Mota e o Carlos Fernandes, na altura no Farense, só que entretanto também... supostamente a jogada era simples e fácil, ele queria apanhar o aeroporto de Faro. Não é apanhar o aeroporto, mas gostava. Contaram-se algumas histórias sobre isso, interesses imobiliários. Exato, e não só, mesmo, eu acho que era mais a frota de aviões, a Europa e a Spanair, a companhia dele, e queria voar, pronto, falou-se nisso, entretanto o Farense até chega à final da Taça de Portugal, andou aquilo, depois, como não foi aquilo, azedou, tiveram lá a coisa, retirou, e pronto, o Farense a partir dali foi caindo. Foi uma grande experiência essa desses anos todos em Salamanca, jogar em Camp Nou e Bernabéu completamente lotados? Sim, foi é o que eu digo, foi o topo da minha carreira, o ter ganho em Camp Nou, e também foi ou seja, esse ano, que é aquilo que falam, foi um ano fantástico. Nós esse ano em Espanha só perdemos com o Real Madrid no Bernabéu, o resto empatamos em casa, ganhámos 6-0 ao Valência, ganhámos 4-3 em casa ao Barcelona, ganhámos 4-1 em Camp Nou, ganhámos o Atlético 4-3, o Vieri fez 3 golos, que aquilo é alucinante. Ainda apanhei o Futre na vinda dele de Itália outra vez para o Atlético de Madrid com o Antites, mas entretanto foi só aqueles 3 ou 4 jogos para ver se a equipa pronto, tinha mais moral, mais moralmente a equipa dava aquele salto, mas apanhei ainda o Futre ali, ou seja, foi o meu auge como jogador, entrar naqueles estádios e com aquela multidão, e os jogadores com quem eu defrontei. Ainda apanhei Guardiola, ainda apanhei tudo e mais alguma coisa. Ou seja, estive lá às vezes com eles, que aquilo já jogavam muito à frente, calmei, mas o ter disputado esses jogos e conquistas, o último jogo que nunca se mais sai da memória em Camp Nou,
o Barcelona, era o Luís Figo, era o Vítor Bahia, era o treinador Van Gaal, aquilo era uma equipa, Luís Henrique, aquilo era uma equipa fantástica, nós ganhámos aquele jogo, aquele jogo foi fácil, porquê? Porque vinha o Mundial, ninguém se queria lesionar, então o último jogo do campeonato, e não havia, estava o Paulo Bento, o Abel Xavier, que desceram esse ano, ou descíamos nós ou desciam eles, acabaram por descer eles e nós, porque aquele resultado, 3 golos de Pauleta, mas também é verdade, César Brito faz também, mas o que acontece é que aqueles Rivaldos, aqueles craques todos, estavam a pensar noutra... 3 deles saíram e os outros encostaram. Dá-se a estreia do Xavi, miúdo, com 17 anos nesse jogo, foi por isso, pronto, eles também, tudo no último jogo, e a gente está a precisar de comer, e que é mesmo assim, esse jogo é que a gente precisava mesmo de comer, supera-se tudo e mais alguma coisa, e são esses momentos de Espanha, e também tenho no Belenenses, também tenho aqui no Vianense, mas a nível alto, bem alto, foram esses. Ainda mantens relação com Salamanca? Mantenho muita mesmo, muita. Eu, como disse, ainda há 15, 20 dias, 3 semanas estivemos lá, foi no último jogo que fomos jogar a Pedras Salgadas, eu vim direto, saí quinta-feira para fazer o centenário do Vianense, fomos convidados e apareceram lá a malta toda, Pauletas, apareceu lá tudo, apareceu lá esse pessoal todo, vindo do Brasil, da Argentina, e para o centenário. E antes disso também vou lá e amigos meus vêm cá, mantém-se esse... Para fechar um bocadinho este ciclo de Belenenses e Salamanca, tiveste muitos colegas, gente conhecida, que esteve tanto no Belenenses como no Salamanca, também treinadores. Digamos, que imagens é que guardas desses momentos? Tiveste o João Alves como treinador no Salamanca, melhor, no Salamanca, no Belenenses mais, mas penso que o Marinho Pérez no Belenenses. Marinho Pérez era um cara curtido. Esse aí foi daqueles que eu digo, e é curioso, foi a minha segunda passagem que eu venho para o Belenenses, que o Belenenses está na Europa, lá em Intertoto, foi o ano que ou seja, o Marinho Pérez saiu e veio Manuel José, joguei os jogos todos com o Manuel José e com o Marinho, ia entrando, ia jogando, ia entrando, não tinha aquela... O Marinho Pérez é de uma humanidade nunca vista, foi o melhor treinador, isto aqui, atenção, com respeito a todos, e mesmo com o Manuel José, que me dispensou, ou seja, eu joguei os jogos com o Manuel José todos e no último jogo dispensou-me. Não, aprendi com eles todos, gosto deles todos, assim, de maneiras diferentes, como costumo dizer, mas o Marinho Pérez foi eu não sei como é que aquele homem tinha aquela capacidade de ver este atleta cheio de azia, como costuma dizer no futebol, e como é que ele consegue, com uma palavra, com uma brincadeira, sacar o sorriso ele conseguia fazer isso. O Marinho Pérez, tantos episódios, eu vou aqui até uns tempos atrás, fui lá à Bola TV não, ao bar da Sport TV, contei algumas histórias, e aquilo é mesmo verdade, aquela história que, ele está sentado, nós no Dragão, o treinador Mourinho, quando nós, com o Porto, aquele super Porto, chegámos lá, estamos nós já na cabine e tal, está ele deitado na marquesa, com a toalha em cima da cara, a gemer, e tudo, então, o que é que se passa? Eu não conhecia, então, o que é que tem o homem? E veio o Neca, esquece, isto é assim, antes dos jogos, está tudo tal, mas, mister, está bem, mister, ele só tira a toalha, Rogério, estamos tramados, Rogério, vamos levar daqui um saco, e o mister está a brincar comigo, já viu como é que está a relva? Está boa, não há desculpa não, está boa, até as bolas são diferentes, ai meu Deus, e tal, e a gente empata 3-3 com os golos, 3 golos do Neca. Tinha tantas, a gente não é isso é já depois da passagem dele pelo Sporting. Depois, para a época, por exemplo, para termos uma ideia, ele metia os adjuntos a dar o treino de manhã e o Marinho com o seu Lulu e a esposa iam para a praia. E a gente, mas ele, eu já venho, está bem, à tarde, bidiários, à tarde, é fantástico. E atenção, não jogando e estando lá, e não, aquelas tantas do cemitério. Não temos tempo para contar tantas. Isso aí houve lá, é um ímpar mesmo. Pode contar essa do cemitério. Essa aí mas a do cemitério é engraçado porque nós vamos de estágio, Gouveia, estamos no hotel, a gente acaba o estágio, almoçámos e vínhamos para Lisboa.
pronto, já fim de estágio, então tinha o cemitério errado, tinha o cemitério ao lado, pá, e gente na estrada, na altura, pá, de Gouveia a fazer-se agora a 25, mas assim, para, e ele fala para o motorista e diz assim, quando eu disser para, e ouvimos o autocarro para abrandar para, eu até pensei, isto aqui vai à área de serviço, ou qualquer coisa assim, deve ser, tal. Epá, e a gente vinha a dormitar, ou a dormir, vai, não sei o que mais, começámos a olhar, epá, o que é que se passa? Aqui na autoestrada o autocarro tem qualquer coisa, ele pega no microfone, galera, acorda, galera, e a malta, o que é que é este maluco, o que é que foi e tal, olhem para o lado direito, e nós, epá, o cemitério. Quem quiser comprar terreno mais barato, metro quadrado, cara, opa, vai, aquela coisa, pronto, isso é um marinho, opa, e gente muito boa. Rogério, entretanto, depois surge o regresso a Portugal, ao Vianense, depois de Salamanca. Como é que isso aconteceu? Aconteceu bem, já na minha fase final da carreira. Na altura tinham-me feito uma proposta que era para ficar lá depois de tanto tempo no Salamanca. Acabou o Torrecilha, que era o diretor desportivo na altura, foi meu colega também. Rogério, fica por cá, tu és um dos capitães, tu gostas muito de ti, a cidade, o clube, isto e tal, ficas por cá, ficas com um cargo aqui perto, pá, do meu lado, esta situação toda, que depois na altura levou-me uns 4 anos para o Betis, quando eu tive scout do Betis, quando ele foi diretor desportivo do Betis, tive 3 ou 4 anos quando eu deixei de treinar e tudo, a fazer esse trabalho nos sub-23 portugueses no Betis, e fez-me esse convite. Entretanto, já estava com aquela vontade de regressar, já estava com aquela coisinha para voltar a casa e tal, não sei o quê, tinha casa cá e tudo, voltar, lá decidimos vir. Foi, entretanto, na altura, o presidente do Vianense, João Paulo Novo. O Vianense estava, na altura, na terceira divisão, tinha o Paulo Gomes, também cresceu comigo, capitão e tudo, pá, fez a formação toda comigo, foi meu colega na escola e tudo, crescemos juntos, vá. Eu falo com ele, pá, olha, qual é a possibilidade, isso devia ser fantástico, isso é ótimo, isso, falou na altura com o João Paulo Novo. O João Paulo Novo ligou-me, Rogério, eu vi, gente, isso aí é questão, vamos, para Viana vou, já está decidido e tal, e foi assim, encontramos, não foi difícil, foi fácil, e assinei pelo Vianense, só que eu trazia já um problema que me impossibilitava, foi os joelhos. Eu tinha já problemas nos joelhos, eram 3 operações que já houve anos que eu jogava, não jogava, não jogava, já estava, houve um ano que eu não joguei mesmo, tive logo 2 intervenções, pronto, não interessa, é uma página que passou, mas eu pensei que a um nível inferior que dava para jogar, e aguentei até, salvo erro, até novembro ou dezembro, uma coisa assim, e depois cheguei à conclusão com o presidente da altura, João Paulo Novo, presidente, isto já não dá. Entretanto, também na altura vem o treinador, o Fidalgo, que pega na equipa, pronto, e deu-se essa passagem de jogador a treinador adjunto. Também estava na formação, com os miudinhos, na altura até com o Brito, com o Diogo, o Trincão, essa malta toda, que eram pequeninos na altura, juntamente com o Marco Alexandre, que estava nos séniores, e dá-se essa transição, deram-me essa possibilidade, e abracei com todo o gosto, e continuei no futebol. Estamos a falar de 2008, 2009, portanto, e depois de 2009, 2010... Tu começas como adjunto, mas acabas como técnico principal. Quando o Fidalgo não chega a completar a época. Na altura, na segunda divisão. Foi na segunda divisão. O Fidalgo, subimos o Vianense subiu, que, como eu até brinco, subi como jogador, como treinador, como eu até brinco nessa situação. O Fidalgo subimos o Vianense. No ano a seguir, naquela segunda divisão, que era uma fortíssima, ou seja, estamos a falar de Chaves, Rourosas, Vizela, que é uma segunda divisão de grandes treinadores que atualmente estão
no topo mundial, o caso do Kim Machado, o caso do Pedro Martins no Lourosa, o Leonardo Jardim no Chaves, ou seja, essa coisa, o Fidalgo saiu, fico eu, conseguiu-se manter com um sacrifício brutal e pronto, a partir daí começa essa etapa, salvo erro, fico 3 anos no Vianense, no ano a seguir descemos, no ano depois dessa descida não subimos na última jornada, salvo erro, subiu Limianos, acho eu, e pronto, e passou outra etapa, depois estive em Valença também, mais 4 anos, e pronto, foi essa o meu começo como treinador. Exato. Começando como treinador, surge agora, atualmente, mais uma alteração no Sport Clube Vianense. Digamos, o Vianense constitui uma SAD, é um novo capítulo na vida do Vianense. Tu também como ex-jogador, treinador e como sócio do Vianense, como é que viste todo este processo? Até porque acompanhaste, tal como nós, um bocadinho de perto aquilo que se ia passando ao longo deste processo, não é? Ora bem, foi um processo que já tinha vivido por dentro, que eu estava na formação, estive lá durante estes 3 anos na formação do Vianense, estive no futebol de 9 também, nos miúdos sub-12, depois estive no Júniors, no sub-19, nestes 2 últimos anos, dadas as dificuldades que o Vianense tinha, a situação em si do Vianense e tudo, obviamente houve esta oportunidade da Constituição de trazer um projeto novo ao Vianense. Ao início, muito ruído, muito barulho. Nas assembleias, que eu também assistia às assembleias, confesso que a primeira assembleia fiquei calma aí, mas como é que é isto? Como é que não vai ser isto? Como é que se vai organizar isto e como é que se vai levar isto para a frente e tal? Mas depois as outras 2 foram esclarecedoras e daí vai a votação e a unanimidade que houve de encontrar a solução para o Sport Clube Vianense e acho que o futebol caminha para isso. O futebol hoje em dia caminha para essas situações. O futebol é um desporto muito mediático, não é mediático, é muito mediático e obviamente tem que haver quem invista, quem crie para poder fazer crescer os clubes, que é mesmo assim. Há uma questão aqui que é fundamental e isso foi sendo dito ao longo, já nos últimos 2 anos, o próprio presidente do clube disse isso em algumas assembleias gerais, que se o clube quisesse de facto sim. disputar ou algo mais ter acesso a outros patamares, teria que haver um investimento diferente, porque o clube em si não estaria preparado para ou então teria que competir ou a nível distrital ou no limite num Campeonato de Portugal, e mesmo sabemos que hoje em dia o Campeonato de Portugal já começa a ter uma exigência bastante grande. Portanto, tu estando por dentro estavas ligado ao clube, digamos, dentro daquilo que era o trabalho da formação, sempre com algumas dificuldades a nível financeiro, que o clube foi sentindo, também sentias que esse seria o passo, ou seja, que o clube só poderia de facto avançar com uma forma diferente de olhar para o futebol? Sim, Mário. Sim. Acho que acabaste de dizer tudo e é verdade. O presidente, o Rui Pedro, na altura, o presidente do clube, na altura falou muitas vezes isso e dizia, e não só em assembleias, mesmo em conversas e tudo, e não só, mesmo a direção e tudo, falavam muitas vezes isso, que era preciso para o Vianense poder disputar outras realidades, ou seja, ser mais competitivo, ser um Vianense competitivo, um Vianense que trouxesse gente ao estádio, o Vianense a ganhar mais vezes do que a perder ou empatar, mais condições, melhores jogadores, melhores atletas, tudo isso. É preciso investimento, é preciso haver quem acredite, quem chegue e ou seja, quem invista, vá. E assim o Vianense podia ser este Vianense no qual eu acredito. É mesmo isso. E acho que é este o caminho e
os passos estão a ser E dados. os resultados até agora, digamos assim, pelo menos olhando para esta época, acabam por de alguma forma dar razão àquilo que foi esta aposta feita. O clube consegue qualificar-se para a fase de acesso à Liga 3, acaba em primeiro lugar nesta Série A. Este é também os responsáveis da SAD disseram algumas vezes que este é um ano zero, digamos assim. A verdade é que os resultados acabaram por acontecer. O clube já está preparado para este salto, olhando para aquilo que está a ser feito e para as condições que tem atualmente? Ora bem, o que aconteceu esta época, já na época atrasada, ou seja, a manutenção também ia ser impossível, ia ser difícil e supostamente, não é, o calendário, ver na época, e só voltando aqui um bocadinho atrás, por ver aquelas equipas que havia o ano passado na disputa pela permanência, o Limianos, fortíssimo, o Limianos, o Merlim, que até me surpreendeu este ano, mas contradições, equipa, né? Exatamente, outra equipa, mesmo o Vianense e o Forjães, o Vianense ano passado, se formos a ver das 4 equipas, o Vianense era aquela que tinha um menor orçamento, o Vianense era aquela equipa que aquilo que eu digo às pessoas, havia atletas aqui com 80 euros, não é? Supostamente quase isso, ou 100 ou 100, não interessa. Isso é o de menos, mas o que interessa é o profissionalismo. Em comparação com essas 3 equipas que eu referi, e o Vianense conseguiu, ok? Esta época, se me perguntassem ao início, se me dessem para assinar para fazer o que o Vianense fez por baixo, eu começava logo a assinar por baixo o que o Vianense fez. É verdade, sim senhora, que a SAD disse que há um tempo para levar o Vianense lá para cima. Este ano, o Vianense entrar diretamente nos playoffs com estas 4 equipas também poderosas e fortes. E equipas que no caso de Tirsense, o caso como estava a referir, o caso São Martinho, que também era uma excelente equipa com grandes jogadores e bem estruturada e bem organizada. Houve equipas que ficaram, Maria da Fonte, o Merlim, houve equipas Maria da Fonte há 2 anos esteve a lutar para subir à Liga 3. Exatamente. Ou seja, e o Vianense conseguiu de facto chegar aos playoffs e pronto, agora é acreditar, é sonhar, é como o diretor desportivo Nelson estava a dizer, que é dar as mãos aos olhos e ir em frente, é mesmo isso, porque não? Ou seja, temos de ser positivos, temos que acreditar e era bonito. Eu acho que neste domingo o Vianense foi a Lourosa, as condições têm o Lourosa, tu estiveste lá, não é? E as condições têm o Lourosa, aquilo é já não digo Liga 3, já digo de Liga 2. Ou seja, aquelas condições, aquela organização, a chegar ao campo e ter 4, 5, o pessoal todo o staff, na bancada tudo organizado, novo, mesmo para os nossos adeptos que nos foram apoiar, que foram fantásticos, tudo organizado, nós no balneário, não é só o simples facto de ter lá a televisãozita com não sei quantos, um balneário bem equipado. É um bom exemplo. Sinceramente, aliás, no domingo tive a ocasião de fazer referência durante a transmissão a isso e fiquei muito surpreendido com as condições que o Lourosa tem em todos os aspectos. E acho que o Vianense, neste caso, precisa de ir para esses eu andei lá e acho que era bonito para nós vianenses, para o adepto, para o espetáculo em si, a gente poder andar nesses palcos, como costuma dizer. Não é fácil, nada é fácil, e estes moldes que são, isto também já é para selecionar as equipas que possam lá chegar, mas acho que é acreditar, sonhar e acreditar. Rogério, primeira fase do campeonato, o Vianense ficou em primeiro, sozinho, isolado, 53 pontos. Um campeonato que começa a ser trabalhado e preparado à época pelo Carlos Fernandes. O Carlos Fernandes termina, no entanto, neste primeiro lugar com estes pontos de vantagem e depois não começa a segunda fase. Não vou perguntar, obviamente, as razões pelas quais levou o treinador do Sport Clube Vianense a sair. No entanto, tens aqui mais uma oportunidade de ficar à frente do clube aqui neste espaço, neste tempo transitório. 2 jogos, perdes 1, empatas 1. Como é que foi
quando ele saiu e te voltam a chamar para orientar ele? Ora bem, a situação é simples e fácil. Em primeiro lugar, isto é comum a qualquer empresa. Eu sou funcionário da SAD, isto é, eu sou remunerado da SAD, eu sou um trabalhador, neste caso Sport Covilhanense, SAD ou coisa. E quando aconteceu esta decisão da direção, juntamente com o Carlos, ok, o que é que acontece? A mim só tive que me apresentar como tenho que me apresentar sempre como qualquer um de nós, pronto, final. E apresentei-me, obviamente. O Vianense tem que ir a jogo com o treinador. A minha função no Vianense, acho que já é conhecida, não é só ser treinador adjunto ou ser treinador. Eu estou também na coordenação, porque o Vianense tem os sub-19 e tem a equipa principal. 2 atletas este ano transitaram diretamente os júniores para a primeira equipa. Um deles é o Guilhas, com muitos minutos e muito tempo de jogo, okay, para um miúdo de sub-19, que não é normal, não é fácil, mas também, já no ano passado, que o Carlos teve essa possibilidade de um jogo, e era júnior, também com o Miguel Mota, no ano passado, também muitos miúdos transitaram, e acho que é um papel importantíssimo dentro da estrutura da SAD ter alguém que possa fazer isso. O outro é o Sousa, e muitos júniores sub-19 que têm treinado assiduamente com os séniores, consoante a disponibilidade de escolar, neste caso. Há hoje em treino de manhã, há miúdos que podem vir 2 vezes, outros só podem vir uma, pronto, dependendo daqueles que já estão detectados, que possam chegar cá acima, pronto. Agora, e esse é o meu papel aí. E o Vinense no domingo contra o Salgueiros tem que entrar com um treinador, a equipa técnica, eu, o Guibelo e o Nuno Magro fomos a jogo muito bem. É curioso, fomos sábado, foi-se a jogo com o Âncora Praia, e no domingo foi-se a jogo com o Salgueiros. Porquê? Porque é o nosso trabalho, é a nossa, ou seja, tem que ser, tem função. De qualquer forma, não sei se é uma questão que obviamente pode ser mais pessoal, mas de qualquer forma, quando surge esta situação da saída do Carlos Fernandes, era algo que não era expectável. Como é que tu, digamos, olhas para essa saída? Eu olho de uma maneira muito fácil, fria e que é a realidade. O futebol, o que é o futebol? O que é, ou seja, todos os elementos do futebol. Isso acontece com os jogadores, acontece com treinadores, acontece com administradores, acontece com qualquer um que anda no futebol. Isto aqui são decisões que não me competem a mim. Eu sou simplesmente funcionário, gosto de empenhar aquilo que desempenho. Neste momento, o Sport Covilhanense, como vocês sabem, tem um novo treinador, uma pessoa competente, uma pessoa que tem provas dadas, positivo, trabalha bem. A equipa onde ele teve, para mim, se não foi uma das melhores, a gente fala do jogo de Lourosa, mas o Valadares Gaia tinha um jogo impressionante. Os jogadores que lançou, a ambição que tem, e é isto. O futebol é isto. O futebol não há cá, não é uma ciência. O futebol é isto. É acreditar e ir para a frente. É aquilo que eu disse, ir para a frente. Agora, com A, com B, com C, isso eu acho que é. Eu já sabia que era interino. Isto não é cá para fora. Isto já sabia. Isto era uma situação que eu já sabia, e não é isso. Obviamente tinha que levar os atletas a jogo, e muito bem, grandes profissionais, que é mesmo assim, tanto em Salgueiros, que tivemos lá todos, em Lourosa, honraram aquele escudo, aquela camisola, o sonho que permanece dentro daquele balneário. E agora é unirmos todos outra vez, e com António Oliveira, com Oliveira, e irmos para a frente, e ponto final. E este apelo que eu peço a todos os vianenses, a toda a malta, porque é lindo aquilo que falei há bocado, de ver o Vianense naqueles palcos onde tivemos a semana passada,
que este símbolo, esta cidade merece. É isso. Agora, se é com A, com B, com C, com D, a minha função está lá, é esta que eu já demonstrei, que é aquilo que eu já disse, estava no Sub-19, estive no futebol de 9, está lá, está dentro do futebol, gosto muito de futebol e estou sempre para ajudar, houve gente que comentava que queria que eu fosse principal, ou que esse principal, não é, a minha função não é essa, nem para isso desejo. Muito bem, Rogério, teríamos aqui muitas mais histórias para contar, mas não temos mais tempo para isso. Só para finalizar, o grupo está confiante que poderá ser desta que o Vianense vai subir mais um degrau? Isto aqui pode-se dizer que pressão foi como disse o coisa, que é jogar no Camp Nou para 90. Pressão é aquela situação de, infelizmente, que acontece nos dias de hoje, não tem nada para levar para casa. Isso é que é pressão. Aqui é o que o grupo quer, o que nós queremos é levar o Vianense. Temos fé que isso vai acontecer. Não depende de nós, como costumamos dizer, não depende de nós. Há muitos outros fatores que também são importantes e por isso o futebol é bonito. Agora, tudo, como disse o Mister hoje, o Mister Oliveira, hoje de manhã no treino, disse uma coisa que assim, tudo iremos fazer para que isso aconteça. Disso, acho que ficou a prova dada com os Salgueiros, um jogo que correu menos bem, o jogo de Lourosa, o campeonato que foi feito até aqui, o Vianense foi a equipa menos batida de todos os campeonatos, ok? Podemos entrar noutras questões, isso é o de menos, ou seja, este grupo já demonstrou, muita malta de Viana, muitos jogadores conhecem a casa, os cantos da casa, conhecem as cores, conhecem o azul e branco, conhecem a caravela, conhecem o símbolo que agora levamos, isto aqui é atletas, porque eu estou com eles. Eu estou com eles e... Há compromisso, no fundo. Há compromisso, muito compromisso. Muito. Isso aí, os nossos adeptos, a malta, e acho que não houve jogo nenhum, mesmo aquele jogo a correr menos bem, que se possa dizer que não se correu, que não se andou, que... Pronto, correu menos bem, como um mau dia. Mas de resto, acho que desde o ano passado até a final deste campeonato e até o último jogo, acho que estes atletas merecem o apoio. E têm tido, têm sido, estão fora, fantástico, em casa também, e acreditar, porque isto vai ser até o final, isto vai ser até o último jogo. Estes modos, estes campeonatos, é até o último jogo. Muito bem, vamos esperar por fazer parte também da festa e esperamos que o Sport Clube Vianense tenha um maior sucesso. Rogério Brito, muito obrigado pela disponibilidade em ter estado connosco aqui neste programa. Com certeza que iremos ter mais oportunidades para voltar a falar. Nós estamos mesmo a finalizar esta nossa emissão do Viana Cidade do Desporto. Rapidamente, só para lhe dizer que então o Sport Clube Vianense joga este domingo às 5 da tarde no estádio Dr. José de Matos, vai defrontar a equipa do Amarante, jogo importante nesta luta pela subida à Liga 3, para ouvir relato em direto e exclusivo aqui na Rádio Joyce, mas deixamos também um convite para que se desloquem ao estádio acompanhar esta equipa do Vianense. Na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo, à jornada número 32, o líder Limianos vai jogar em casa frente ao Faxense e a equipa do Atlético dos Arcos vai a Linheses. Na segunda divisão joga-se a 12ª jornada, os campeonatos estão a entrar na reta final, o líder Melgacense vai jogar na casa do Reianos este fim de semana. A fechar, digo-lhe que a Juventude de Viana no hóquei em patins resolveu a situação diretiva, Jorge Longarito é o novo presidente, substitui assim Tiago Alvadia. A Rádio Joyce avança agora que o novo treinador da equipa para a próxima época é André Torres, ele será o novo timoneiro da equipa da Juventude de Viana. Iremos dar mais pormenores noutros espaços informativos aqui na Rádio Joyce. E amanhã há futsal de grande nível no pavilhão José Natalio. Começam a disputar-se as meias finais do play-off de campeão. O Santa Luzia Futebol Clube joga às 16h30 frente à equipa do Sport Lisboa e Benfica. O primeiro jogo das meias finais do apuramento de campeão no futsal feminino. Também deixamos aqui o convite para
que se desloquem ao pavilhão José Natário e acompanhar as jogadoras do Santa Luzia. Finalizamos esta emissão de sexta-feira. Desejo-lhe, em nome desta equipa, a continuação de uma boa noite, bom fim de semana, onde e com quem quer que esteja. Saudações desportivas. Até à próxima. FM